Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. O historicamente sempre foi um cara ousado, agressivo, ofensivo. Cara, pelo amor de Deus, cara. O Corinthians jogou contra o Fortaleza e tô aqui, é bom eu falar isso agora, né? Porque eu tô aqui desde o início do vídeo falando que o Fortaleza é favorito no confronto, que o Fortaleza é um time organizado, que o Fortaleza é um time bem treinado, que o Fortaleza tem estrutura, porque olha o que eu vou dizer agora, não é demérito ao Fortaleza, pelo contrário, porque poderia servir para qualquer outro time. Então, lembrem-se dos elogios que fiz ao Fortaleza. O Corinthians joga em casa contra o Fortaleza para empatar, para se defender, para especular, para, quem sabe, conseguir alguma coisa. Quando, na verdade, e aí, repito, vale para o Fortaleza, valeria para o Palmeiras, valeria para qualquer outro adversário, especialmente um bom adversário, quando você vai jogar no Castelão, no jogo da volta, e os caras vão ter a vantagem de estar em casa e precisar de uma vitória simples. Então, quando você joga com esse adversário, você tem que ir pra cima, você tem que amassar. Você tá vestindo a camisa do Corinthians, cara. E o Luxemburgo adota uma estratégia do tipo, vamos jogar os 180 minutos, vamos segurar um pouco o primeiro, como ele falou publicamente, claramente, cristalinamente, depois do jogo contra o São Paulo, meu objetivo era perder só por 1-0 o primeiro tempo. Olha que absurdo, como é que o cara continua empregado depois de dizer uma frase dessa, treinando o Corinthians? Eu queria perder só por 1-0 o primeiro tempo. É porque realmente não tem opção, né? Melancólico, né, da trajetória do técnico Vanderlei Luxemburgo sob comando do Corinthians. A gente está acompanhando passo a passo do fim dessa trajetória, porque ela pode acontecer já no próximo jogo, ela tem uma data limite, né, que não passa dessa temporada, mas a tendência é que seja antecipada e só vai se sustentando porque o time foi avançando nas Copas, né? Chegou até uma semifinal de Copa do Brasil, chega até uma semifinal de Sul-Americana. E a gente olha para o time em campo e enxerga muito pouco, né? Enxerga apenas algumas individualidades, esquema tático normalmente sucumbe. E aí quando você tem um espelhamento de um jogo entre o Corinthians e um time bem postado, bem organizado, bem montado, bem treinado, parece que salta aos olhos. Você vê e, caramba, aqui tem um time. Aqui tem um trabalho, e eu sei que o trabalho do Vojvoda é muito mais longevo, a estrutura que o Fortaleza dá, né, em termos de não tantas modificações de elenco e comissão técnica, isso faz diferença, mesmo assim. O Luxemburgo não está há 2 meses, 3 meses no Corinthians, está bem mais tempo, já tem um tempo considerável aí para que a gente pudesse enxergar alguma coisa, e tá difícil. A gente continua naquela tônica de que o Roger Guedes resolvia, o Renato Augusto, em alguns momentos esporádicos da temporada, também resolveu, o Yuri tá voltando, né, querendo assumir o protagonismo, mas ainda bem distante daquele Yuri do ano passado. E normalmente, até porque mata-mata favorece isso, o Corinthians depende do seu goleiro, que é um goleiro extremamente decisivo. Ele, de novo, foi importante. Ele não tem defesas tão difíceis assim, né? E não diminuindo as defesas, né? Mas no visual, assim, aquela defesa aquele milagre, né? Aquela bola que tá entrando. Mas, cara, como ele é importante, como ele é seguro, né? Como ele... A bola foi ao gol várias vezes, e o Cássio estava lá. E aí eu queria citar também o confronto, porque, cara, me parece muito claro que o Luxemburgo está disputando uma disputa de pênaltis eterna. Porque o Corinthians, nessa trajetória, né, de Sul-Americana e Copa do Brasil, foi assim, né? Foi assim. Perdia fora, ganhava em casa e pênaltis. Cássio. Deixa no Cássio. O Cássio segura. E até quando o Corinthians vai ficar dependendo do Cássio? Seja para segurar durante o jogo, seja para decidir nos pênaltis. E eu falava para vocês que, na minha opinião, no confronto o Fortaleza era o favorito. Porque é um time muito melhor treinado. Ele tem um padrão ali defensivo, né? Tem esse João Ricardo que é muito bom goleiro. Aí você tem o Tinga na direita, super experiente, né? O Brits e o Tite na zaga, o Bruno Pacheco na esquerda. Meio de campo, o Zé Wellison, que vem jogando muito bem, que fez o gol do Fortaleza hoje. O Caio Alexandre deitou
e o Pochettino, que também tem jogado muito bem, bate muito bem na bola, o cara com visão de jogo. E aí na frente você tem 3 atacantes, Marinho e Guilherme pelos lados, com o Lucero lá na frente. Lucero goleador, artilheiro, não fez um bom jogo, mas pelos lados, tanto o Guilherme, especialmente o Marinho, por ali o Corinthians sofreu. E o Caio Alexandre também no meio de campo, um time bem estruturado, que sabe muito bem o que fazer com a bola. E em determinado momento, o Fortaleza, até por estar jogando fora e considerar o empate um bom resultado, deixou essa bola nos pés do Corinthians. E esse é o grande problema, né? Quando o Corinthians tem a bola, é muito difícil que ele saiba o que fazer. Porque ele não tem jogada, ele não tem triangulação, ele não tem aproximação. O Fagner para mim foi uma surpresa na lateral direita, eu achei que ele fosse de Bruno Mendes, mas o Fagner fez um bom jogo, até participa do gol brilhantemente num chapéu. Em determinado momento o Fagner conseguiu ser esse cara do apoio, o Bruno Mendes ficaria mais, né? Então nesse ponto funcionou em determinado momento, porque aí você tem o Fábio Santos na esquerda, o Veríssimo e o Gil, e aí no meio de campo, mais uma vez a ausência do Matias Rojas, né? Não sei o que acontece com esse jogador, chegou tão bem, a gente elogiando tanto, e ele teve uma sequência de lesões que impediram ele de estar presente em grandes decisões da temporada. E agora mais uma vez. E uma lesão muscular tirou ele do jogo. E aí o Luxemburgo teve que colocar o Juliano por dentro, ele colocou o Maicon mais à direita, junto do Renato ali mais centralizado, o Wesley e também o Yuri Alberto. Então foi um 4-1-4-1, 4-4-2, né? Porque se você contar o Wesley e o Yuri como 2 atacantes, e ali no meio de campo com o Moscardo e Juliano mais por dentro, o Maicon um pouco aberto pela direita e o Renato mais pela esquerda, bem na sua característica, com o Wesley fazendo aquele apoio pelo lado do campo. O Wesley, né? Que a gente sabe que tem que ser titular, que merece mais chances e tal, e que a gente não entende por que saiu no jogo, né? Aliás, ele fez 2 trocas apenas. 2 trocas apenas de 5 que ele poderia. E uma delas foi tirar o Wesley, que era o melhor jogador do Corinthians na partida. O Pedro, que de arquivado virou solução, agora não entra mais. Então essas coisas é que vão assim preocupando e tensionando até o torcedor. O torcedor não sabe mais o time que entra em campo, quais são as alternativas, o jeito que vai jogar, se vai se jogar para se defender. E aí tem um outro grande ponto, que eu bato muito nessa tecla, o Luxemburgo. Salve, salve, fiel torcedor, tudo bem com vocês? Meus amigos, mais um tropeço aí do Corinthians contra o Fortaleza, esse empate aí com um empate com sabor amargo de derrota, né, fiel? O Corinthians poderia muito bem ganhar esse jogo aí do Fortaleza, até que o time do Fortaleza é um time encaixado e tal. Mas o Timão dentro de casa, ele tem que vencer, e ponto final, fiel torcedor. Mais uma vez aí o técnico, o Lucha, dando aí um enorme vacilo aí, né? E na minha opinião, tá na hora já dele sair, sim, né? Deu o que tinha que dar aí com o comando do Corinthians, né, fiel? E você, fiel torcedor corintiano, qual a sua opinião sobre o Luxemburgo? Ele merece ficar, merece sair? Deixa aí o seu comentário, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu Vai Corinthians. Forte abraço aí e até o próximo vídeo.